Boa noite, meus irmãos, graça e paz. Vamos começar o nosso culto desse domingo, Dia dos Pais. Muitos aí com certeza passaram com seus familiares comemorando esse dia, e hoje nós teremos também aqui um culto especial com uma apresentação das crianças ao final. Vamos orar neste momento, vamos agradecer ao Senhor por essa semana, agradecer por esse tempo que nós podemos estar aqui juntos, louvando e bendizendo o nome do nosso Deus. Ó Deus e Pai, nós louvamos o Teu nome, Senhor, e Te agradecemos por mais uma semana, por mais um dia e mais um domingo, ó Deus, em que nós podemos estar reunidos aqui neste local para juntos adorarmos o Teu santo nome. O Senhor, ó Pai, que na Tua graça e misericórdia tem sustentado as nossas vidas. A cada manhã, ó Pai, o Senhor nos dá a oportunidade de poder viver mais um dia para glorificar o Teu santo nome. E Te agradecemos, ó Deus, pela liberdade que temos de poder estar aqui reunidos, como família, como corpo, como igreja, como povo do Senhor, para declarar, ó Deus, toda a Tua grandeza, majestade e santidade. Recebe, ó Deus, todo o nosso louvor, toda a nossa adoração, ó Pai. E que o Teu Espírito Santo esteja conduzindo as nossas vidas em cada ato deste culto, ó Pai, pois o fazemos, ó Deus, unicamente para Ti. Que o Senhor nos abençoe, ó Pai, e nos conduza através dos louvores, das orações e principalmente, ó Deus, através da Tua palavra. Que realmente estejamos com os nossos corações abertos e ouvidos atentos àquilo, ó Pai, que o Senhor tem a tratar conosco aqui nesta noite. Nós oramos assim, ó Deus, agradecidos no nome santo de Jesus. Amém, Senhor Deus. Quero convidá-los a abrirem suas Bíblias na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 6. Hoje, domingo, Dia dos Pais. Embora esse texto seja dirigido aos filhos, mas também é uma palavra aqui direcionada aos pais, o qual eu também falarei durante a mensagem. Mas apenas para nós começarmos aqui a nossa reflexão, diz o texto de Efésios capítulo 6, do verso 1 até o verso 4. Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Uma palavra direcionada aos filhos, mas também aos pais, do qual eu falarei mais detalhadamente na mensagem dessa noite, onde nós vamos tratar sobre a importância da liderança espiritual masculina. Vamos louvar neste momento ao nosso grandioso Deus, esse tempo que nós podemos ter aqui juntos. Boa noite, irmãos, graça e paz. Como é bom juntos, mais uma vez, estarmos aqui para louvarmos o nome do nosso Deus maravilhoso. Vamos colocar em pé e vamos juntos declarar: és tu única razão da minha adoração, que realmente o Senhor seja o centro da nossa adoração, o centro que possamos também estar sempre no centro da vontade de Deus, buscando realmente aquilo que Deus tem para as nossas vidas. Amém? Então louve o Senhor com todo o seu coração. Amém? Jesus, és única esperança.
te glorificarei, eu te louvarei, meu bom Jesus, eu te louvarei, te glorificarei, eu te louvarei, meu bom Jesus. És tu única razão, és tu única razão da minha adoração, ó Jesus. És tu única esperança que anelo ter, ó Jesus. Confio em ti, Senhor, confio em ti, fui ajudado. Tua salvação tem me alegrado. Hoje a gozo em meu coração, com meu canto te louvarei, eu te louvarei, te glorificarei, eu te louvarei, meu bom Jesus, eu te louvarei, te glorificarei, eu te louvarei, meu bom Jesus. Em todo tempo te louvarei, em todo tempo te adorarei, em todo tempo te louvarei, Senhor, em todo tempo te louvarei, em todo tempo te adorarei, eu te louvarei, te glorificarei, eu te louvarei, meu bom Jesus, eu te louvarei, te glorificarei, eu te louvarei, meu bom Jesus. Amém. Que realmente possamos louvar o nosso Senhor Jesus todos os dias da nossa vida, a esse Deus que é tão maravilhoso, e que a Ele nós devemos ser gratos todos os dias das nossas vidas, por tudo que Ele tem feito por nós, por tudo aquilo que Ele tem realmente concedido a cada dia nas nossas vidas. Em gratidão eu canto a Ti, Senhor, com o nosso coração, venho adorar somente a Ele. Amém. Eu canto a Ti com coração, venho adorar, minha alma está bem junto a Ti. Tu és o meu Senhor, és meu Senhor, meu Salvador. Em gratidão eu canto a Ti com coração, venho adorar, minha alma está bem junto a Ti. És meu Senhor, meu Salvador. O que darei a Ti, Senhor, por tudo quanto deste a mim? Recebe a minha adoração, Senhor. Recebe a minha adoração.
a Ti, Senhor Jesus, porque nós temos um Salvador, um Deus glorioso. Amém. E agora os irmãos têm a oportunidade de estar trazendo aqui na frente os seus dízimos e as suas ofertas. Agradecer ao Senhor com os dízimos também. Amém. Quão grande é o nosso Deus, esse Deus tão maravilhoso. Declare quão grande é o nosso Deus. Quão grande é o meu Deus. Cantarei quão grande é o meu Deus. E todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Com esplendor de um rei, em majestade e luz, faz a terra se alegrar, faz a terra se alegrar. Ele é a própria luz, e as trevas vão fugir, tremer com sua voz, tremer com sua voz. Declare quão grande é o nosso Deus, quão grande é o meu Deus. Cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Por gerações Ele é. O tempo está em suas mãos. O começo, meio e fim. O começo, meio e fim. Três se formam em um. Filho, Espírito
te damos, Senhor. Obrigada, Pai, por mais uma noite em que nós estamos aqui, Deus, reunidos em Teu nome, Pai. Grandes coisas, Deus, o Senhor tem feito por nós. Por isso nós estamos alegres, Deus. Nós somos alegres, Deus. Nós somos um povo, Senhor, privilegiado, Deus, porque nós temos o Teu cuidado sobre as nossas vidas, Pai. Por isso nós queremos Te agradecer, Deus, imensamente por essa noite, Pai, porque o Senhor nos guardou durante a semana, porque o Senhor nos deu a provisão, porque o Senhor nos livrou de todo o mal, Deus. Agora, Pai, nós Te pedimos em nome de Jesus que o Senhor seja o centro, Pai, dessa noite, que o Senhor esteja preparando, Deus, o nosso coração, os nossos ouvidos, Deus, para ouvir a Tua palavra, Deus. Gostaria, Pai, de pedir, Senhor, que abençoe todos os pais, Pai amado. Queremos Te pedir, Deus, que o Senhor derrame bênção sobre a vida de cada pai dessa igreja, Pai. É isso, Deus, que nós Te pedimos, Pai. Usa a vida do pastor nessa noite, usa a vida das crianças também para estar abençoando os seus pais. Deus, nós Te agradecemos, Pai, porque o Senhor é bom, porque as Tuas misericórdias, Senhor, duram para sempre. Nós oramos em o nome de Jesus. Amém. Amém. Glória ao nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. A igreja pode se sentar. Amém, meus irmãos, realmente não há ninguém tão grande quanto o nosso Deus. Antes de nós passarmos para o momento da mensagem, eu quero tirar apenas um tempo para nós estarmos orando pela vida da Juliana. O irmão Fábio compartilhou ali no grupo da igreja, ela está ali internada, precisando das nossas orações. Então nós vamos interceder neste momento. Já, né? Ai, que bom, tá vendo? Nós vamos continuar orando para que realmente haja plena recuperação ali e Deus possa fazer a obra completa na vida da Juliana. Vamos orar? Ó Deus e Pai, nós Te louvamos porque o Senhor é grande, como nós acabamos de cantar aqui. E apesar de toda essa grandeza, ó Pai, o Senhor se inclina para ouvir as nossas orações. O Senhor, ó Deus, atende ao nosso clamor, segundo o Teu querer, o Teu propósito e a Tua vontade estabelecida. E neste momento nós queremos colocar, ó Deus, diante do Teu altar a vida da Juliana, ó Pai. Somos gratos ao Senhor, ó Deus, porque o Senhor já está fazendo a obra, ó Pai, na vida desta moça. Mas pedimos, ó Deus, que o Senhor esteja ali, ó Pai, intervindo, ó Deus, e continue manifestando, ó Pai, da Tua graça, o Teu amor e a Tua misericórdia sobre a sua vida. Muito mais, ó Deus, do que a cura física, nós oramos, ó Pai, pela salvação da sua alma e colocamos essa vida diante do Teu altar, ó Deus, crendo, ó Deus, na providência do Senhor, no nome santo de Jesus. Amém, Senhor Deus. Amém, meus irmãos. Hoje nós vamos trazer aqui uma mensagem bem específica relativa ao domingo de hoje, que é o Dia dos Pais. E eu quero falar sobre a importância da liderança espiritual masculina. E eu quero convidá-los então a abrirem aí as suas Bíblias na carta de 1 Coríntios, capítulo 11. Eu quero usar apenas um versículo aqui, onde nós vamos falar de alguns princípios de uma liderança masculina. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 3, diz assim a palavra de Deus: Quero, entretanto, que saibais ser Cristo o cabeça de todo homem, e o homem o cabeça da mulher, e Deus o cabeça de Cristo. Amados irmãos e irmãs, eu creio que por causa das chamadas ideologias que se têm propagado aí em nossa sociedade nos dias de hoje, definir essa questão da masculinidade é fundamental para que a gente realmente possa
compreender e entender o papel do homem como líder espiritual que realmente sabe conduzir a sua casa segundo os preceitos que Deus determinou na sua palavra. Aliás, falar hoje sobre masculinidade é algo que, do ponto de vista humanista, vamos colocar assim, causa muitas controvérsias. Porque, infelizmente, irmãos, a mentalidade do mundo tem contaminado a mentalidade daqueles que se dizem ser seguidores de Jesus. Esses conceitos como liderança masculina, o homem como cabeça do lar, gera protestos. Gera protestos por parte aí dos chamados defensores dessas ideologias humanistas que negam, seja em teoria ou até em prática, aquilo que Deus determinou como padrão na sua palavra. Então, trazer uma mensagem onde você fala da liderança masculina, o homem como cabeça do lar, gera protestos hoje diante dessa sociedade e suas ideologias. Mas nós vemos que há uma necessidade evidente em nossos dias por homens que realmente assumam essa liderança espiritual na sua família e também na igreja, irmãos. Porque ao invés de abraçarem o papel e as responsabilidades que Deus lhes confiou, infelizmente, muitos homens que alegam ser seguidores de Jesus, ou eles são ditadores demais, autoritários, ou eles são moles demais no exercício do seu ministério no lar. Certamente que existem aí muitas expectativas e também ideias erradas que têm nublado aí essa verdade nesta área da vida familiar. E aí a pergunta que vem à mente é a seguinte: quando um menino se torna um homem? Quando realmente um menino se torna um homem? Então, como eu disse, por causa dessas ideologias humanas, essa resposta ela pode se tornar aí subjetiva demais. O que significa isso, pastor? Depende de como cada um percebe e interpreta o mundo ao seu redor. Então, a resposta que se dá a essa questão da liderança masculina, ela se torna subjetiva por conta dessas ideologias, justamente porque vai depender de como cada um está percebendo, como cada um está interpretando o mundo ao seu redor. A subjetividade, irmãos, é essa ideia de que cada um tem uma perspectiva única e pessoal a respeito aí de um determinado assunto. Então não existe, vamos colocar assim, uma verdade absoluta. É aquilo que você acredita. E isso é uma verdade para você. Essa é a ideia da subjetividade. Nós vemos, entanto, que não existe, irmãos, neutralidade neste assunto. Porque no fundo, tudo isso tem a ver com a sua cosmovisão. O que é isso? É a sua visão de mundo. A maneira como você vai definir a liderança masculina depende da sua visão de mundo, aquilo que nós chamamos de cosmovisão. Se a sua cosmovisão for humanista, você vai interpretar a liderança masculina dentro dos preceitos que o mundo tem falado, que o mundo tem pregado. Mas se você tem uma visão bíblica, então você vai interpretar a liderança masculina dentro daquilo que Deus determinou na sua palavra. No caso aqui em questão, hoje à noite eu quero tratar da cosmovisão bíblica para a liderança espiritual masculina. E aí eu faço de novo a pergunta: quando um menino se torna homem? Irmãos, essa resposta aqui a essa pergunta vai muito além do aspecto biológico e da idade. Conforme é definido na Bíblia, a masculinidade é uma realidade funcional demonstrada no cumprimento
por parte do homem de responsabilidade e liderança. Então, sendo assim, eu quero considerar aqui essa importância dos homens se tornarem líderes espirituais de sua família e crescerem nisso. É você entender qual é o seu papel, qual é a sua responsabilidade como homem. Desde o princípio, Deus ele encarregou o homem ali de responsabilidades como seu representante aqui na terra. O texto ali de Gênesis capítulo 1, versículo 26, diz ali, olha, então disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Ou seja, Deus estabeleceu o homem como seu representante aqui na terra e disse a ele que ele deveria ter o domínio de todas as coisas que Deus havia criado. E quando nós vamos aqui para o capítulo 2, no versículo 8, diz assim: e plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, na direção do Oriente, e pôs nele o homem que havia formado. E depois lá no versículo 15, tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e guardar. Então vejam vocês que ao criar o homem, Deus deu a ele autoridade, Deus deu a ele responsabilidades. E ele não poderia fugir disso. Agora, o que é que faz um homem ser digno de ser seguido? Talvez você vai dizer, olha, se ele tem seguidores, se ele tem discípulos, será que realmente isso faz um homem digno de ser seguido? Porque muitos são aqueles que assumem liderança por título ou por posição. Mas isso não os torna dignos de serem seguidos. Irmãos, o tipo de homem que realmente vai inspirar outros a segui-lo é aquele que tem caráter. E caráter tem a ver com quem você é. O tipo do homem que é digno e que vai inspirar outros a segui-lo é aquele que tem virtude. Virtude é relacionado àquilo que você faz, que é fruto do seu caráter. Qualidade de um líder de verdade é a sua integridade. O apóstolo Paulo, escrevendo ali a Timóteo, dando as designações ali de alguém que buscava ser um ministério, ele diz assim, olha, é necessário, pois, que o bispo seja irrepreensível. Então, a primeira qualidade que um líder precisa ter tem a ver com a sua integridade pessoal. Inclusive, no livro que nós temos estudado no grupo de homens, a gente tem trabalhado justamente sobre essas questões. Então, o que faz um homem ser digno de ser seguido não é o título que ele recebe, não é a posição que ele ocupa, é a vida íntegra que ele leva. Isso sim faz um verdadeiro líder. Porque se for achada falsidade na vida deste homem, a sua liderança estará em risco e ele com certeza irá falhar. E se um homem falha no seu caráter, na vida particular, certamente ele vai falhar na vida pública. Se ele não é íntegro na sua vida particular, ele não será íntegro na sua vida pública. Se o homem prova a sua integridade em cumprir com suas obrigações básicas para com a sua esposa e filhos, então ele provavelmente será confiável nos outros compromissos da vida também.
Então, um verdadeiro homem que é um líder dentro do seu lar, que cumpre com o seu papel, com a responsabilidade que Deus lhe deu dentro da sua casa, então este homem, sim, ele também será confiável nos outros compromissos da vida que ele tem. É um homem que sabe o seu dever e zela por cumprir com suas obrigações determinadas por Deus. Isso sim, irmãos, é uma pessoa que demonstra a verdadeira masculinidade bíblica. É alguém que entende qual é o seu papel, qual é a sua responsabilidade. Eu quero refletir aqui nesta noite com vocês sobre quais são as características de uma liderança espiritual que revela a verdadeira masculinidade bíblica para liderar. Eu quero destacar aqui algumas dessas características dessa liderança espiritual que vai revelar essa masculinidade bíblica para a liderança. A primeira coisa é um homem que sabe liderar a sua esposa e seus filhos. A primeira característica de uma liderança espiritual que revela a verdadeira masculinidade bíblica para liderar é que esse homem sabe como conduzir a sua família. A Bíblia, irmãos, é muito clara a respeito da responsabilidade do homem em exercer ali a sua maturidade e liderança espiritual. E esta liderança espiritual, ela é central à visão cristã do casamento e da família. Lembre-se que quando Deus criou, o primeiro ser criado, depois de ele ter criado todas as coisas, foi o homem. E a quem foi dada a responsabilidade de cultivar e guardar o jardim? Ao homem. A mulher veio para auxiliá-lo na sua missão. A mulher veio para ajudá-lo no papel que lhe foi concedido, a cumprir com o propósito que Deus lhe designou. Porém, aqueles que tentam se esquivar do fato de que Deus o designou para ser o cabeça da sua família, então este está colocando em risco a sua liderança e também a sua família. Se você não está assumindo a liderança na sua casa, você está colocando em risco a sua liderança e a sua família. Pode ter certeza disso. A Bíblia, irmãos, diz enfaticamente que o homem é o cabeça da mulher, assim como Cristo é o cabeça da igreja. O texto que nós lemos aqui: quero, entretanto, que saibais ser Cristo o cabeça de todo homem, e o homem o cabeça da mulher, e Deus o cabeça de Cristo. Irmãos, liderança espiritual de um homem não tem a ver com o seu poder ditatorial, mas sim com a sua liderança e influência espiritual. Uma liderança firme, uma liderança confiável. É um homem que tem de estar pronto para liderar sua esposa e filhos de maneira que honre a Deus. É um homem que está pronto para liderar de maneira que demonstra uma vida piedosa, que inculque ali o caráter cristão na vida dos seus filhos e leve a sua família a desejar a Cristo e a buscar a glória de Deus. Esse é o papel do homem em conduzir a sua esposa e os seus filhos, é levá-los a ter uma vida que glorifique ao Senhor. Recentemente eu li um livro que conta a história dos puritanos, os santos no mundo. E se tinha uma coisa que eles levavam muito a sério, irmãos, era a liderança que o homem tinha dentro do seu lar.
na condução da sua família diante de Deus, para que essa família glorificasse o nome do Senhor. Escrevendo ali a sua carta aos Efésios, o apóstolo Paulo vai dizer assim: maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Agora, qual foi o propósito que ele fez isso? Veja o que o texto diz: para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Como você tem cuidado da vida da sua esposa? Você tem feito como Cristo fez com a igreja? Santificando-a, para que ela possa ser gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Se nós voltarmos ali ao Éden, nós vemos que a responsabilidade do homem, como eu disse, era de guardar a ordem de Deus, que Deus já havia lhe entregado. Porque quando nós voltamos aqui para Gênesis capítulo 2, no versículo que nós lemos aqui no 15, diz: tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e guardar. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. A quem foi dada essa ordem? À mulher? Ao homem? Eu entendo que quem passou ali essa ordenança para Eva foi Adão. Foi Adão que orientou Eva sobre a ordem que Deus havia lhe dado. Porque a ordem foi dada para ele. A mulher ainda não havia sido criada. Ela vai vir na sequência. Então o homem tinha a responsabilidade de conduzir ali a sua esposa diante de Deus, de ensiná-la os mandamentos de Deus. Veja que Adão, ele era o líder, ele era o provedor e o protetor da sua família, ou pelo menos deveria ter sido. Deus o colocou ali como guardião, como eu disse, inclusive de ensinar Eva o que Deus lhe havia ordenado. Mas infelizmente, irmãos, Adão falhou em proteger a sua esposa. E a ideia aqui é de liderar a sua esposa. Adão falhou em liderar Eva. Porque ele foi omisso. Ele não assumiu a sua responsabilidade. E muitos hoje, assim como ele, fazem a mesma coisa nos dias de hoje. Não assume a responsabilidade de conduzir a sua esposa diante de Deus. A liderança do lar, irmãos, foi dada ao homem. Não foi dada à esposa, nem à sogra, e muito menos à mãe dele. E hoje existem muitos homens que têm os seus lares liderados ou por sua sogra ou por sua mãe. Porque eles não assumem o papel. No momento em que o homem se casa e estabelece o seu lar, a responsabilidade da condução da casa é dele. Não é dos pais. E nem dos sogros. Eles podem aconselhar, eles podem orientar pela experiência de vida que têm,
Mas quando você volta aqui em Gênesis capítulo 2, versículo 24, diz aqui: por isso deixa o homem pai e mãe, e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Agora é a sua família. É você quem assume a liderança. É você quem conduz. Então esse é o primeiro princípio, irmãos, de uma liderança masculina. É um homem que sabe conduzir a sua esposa e os seus filhos. Sabe conduzir o seu lar. Ele assume a sua responsabilidade, ele assume o seu papel. Ele não deixa na mão de terceiros. Segunda coisa, é um homem que sabe ser um marido e pai responsável. A verdadeira masculinidade não é só uma questão, irmãos, de exibir características supostamente masculinas destituídas de um contexto de responsabilidade. E eu espero que você não se escandalize com o que eu vou dizer aqui, mas ser homem não tem nada a ver com a sua genitália, mas tem a ver em assumir o seu papel e a sua responsabilidade. E um dos estudos que eu dei no encontro de homens, e eu não sei se eu falei isso de púlpito aqui, mas quando a gente vai aqui para 1 Reis, capítulo 2. 1 Reis, capítulo 2. Aqui no versículo... Vou começar a partir do verso 1. 1 Reis, capítulo 2, verso 1. Aproximando-se os dias da morte de Davi, deu ele ordens a Salomão, seu filho, dizendo: eu vou pelo caminho de todos os mortais. Literalmente, Davi está dizendo: olha, está chegando a hora da minha morte. É isso que Davi está dizendo para Salomão: olha, está chegando a hora da minha morte. Agora, olha o que ele diz aqui: coragem, pois, e ser homem. Davi estava duvidando da masculinidade ali de Salomão? Não. Ele estava dizendo para Salomão assumir agora o seu papel como rei, como líder daquela nação. E ele vai dizer para o seu filho: tenha coragem e seja homem. Assuma o seu papel, assuma a sua responsabilidade, porque agora você vai sentar no trono. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, ali em 1 Coríntios, ele diz ali: olha, quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino e raciocinava como menino. Quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. Irmãos, hoje a gente tem muitos meninos e poucos homens. Infelizmente. Na Bíblia, um homem é chamado a cumprir o seu papel de marido e de pai. A menos, é claro, que ele tenha ali o dom de celibato para o serviço do Evangelho, mas como cristão, deve almejar o casamento e a paternidade. O casamento, irmãos, ele direciona a vida do homem e as suas responsabilidades mediante o compromisso que ele assume no altar e o compromisso que ele tem de criar os seus filhos nos caminhos do Senhor. Então, quando você está ali no altar diante de Deus, tornando-se uma só carne ali com aquela mulher que está do seu lado, ao qual você tem a promessa de ficar com ela até o fim da sua vida, e gerar os frutos desse relacionamento e criar esses frutos para a glória de Deus. E aqui vai uma palavra
para jovens, embora a grande maioria aqui já seja casado, mas um jovem, ele tem que se tornar o tipo de homem que uma mulher tem o desejo e o orgulho de ter como marido. É isso que um jovem precisa buscar. Ele precisa se tornar o tipo de homem que uma mulher tem ali o desejo e o orgulho de tê-lo como marido. Por isso que é preciso saber escolher bem hoje em dia. Porque está tão complicado assumir certos relacionamentos. Às vezes a gente vê algumas notícias, eu até falo para brinco com a Luciane, hoje em dia para você assumir um relacionamento com alguém, você tem que usar o linguajar popular, levantar a capivara do caboclo. Você tem que levantar os antecedentes criminais dessa pessoa. Porque a gente vê cada tipo de relacionamento, irmãos, em que a pessoa não quer mais ali, por alguma circunstância não deu certo, aí o cara vai lá e resolve matar a menina, resolve matar a mulher. Se não fica comigo, não fica com ninguém. Ou então ele se torna possessivo, você é minha propriedade. Então, da mesma maneira que um jovem, ele precisa realmente buscar ser um homem do qual a mulher vai ter orgulho e o desejo de tê-lo como marido, as mulheres também precisam avaliar bem o tipo de homem com quem ela está se relacionando. E a primeira coisa a ser analisada é alguém temente ao Senhor? É uma pessoa que realmente é temente a Deus? Que procura viver uma vida íntegra? Eu não estou dizendo que ele não tem pecado, que ele é perfeito, não é isso. Mas é preciso analisar, é preciso avaliar. Então ore. Um homem que sabe ser um marido e um pai responsável. A terceira característica, irmão, é um homem que sabe suprir e proteger a sua família. O homem, ele tem que liderar, ele tem que suprir e ele tem que proteger. O retrato da masculinidade hoje em dia, infelizmente, é caracterizado por negligência, imprudência, egoísmo e busca pelo prazer. Homens não querem assumir compromisso sério. Eles querem apenas ter alguém ali ao lado para ter uma boa companhia e, quem sabe assim, até satisfazer os seus desejos carnais. O verdadeiro homem sabe como gerenciar e administrar a sua vida e os seus bens, compreendendo os perigos do amor ao dinheiro e a entrega dissoluta ao prazer. Então, irmãos, um homem, ele tem de estar pronto a usar a sua força para proteger a sua esposa, os seus filhos e cumprir as tarefas que Deus lhe designou. Veja onde Adão falhou. Ele não protegeu Eva. Ele pecou por omissão. Porque eu entendo que ele estava ali, ouvindo a conversa de Eva com a serpente. E o que ele fez? Nada. Ele permitiu que a coisa continuasse. E aí deixou-se ser levado por aquela situação, por aquela circunstância. E quando nós voltamos ao texto, onde Deus então diz ali a palavra que ele, na viração do dia, ele passeava pelo jardim. O que foi que Adão fez? Se escondeu, teve medo, sentiu vergonha, culpa. E quando Deus o confrontou com o seu pecado, porque ele disse, olha, eu estava nu, tive medo, então me escondi. Deus perguntou, mas peraí, quem foi que mostrou para você que você estava nu?
porventura você comeu do fruto que eu disse para você que você não deveria comer? E qual foi a resposta que ele deu? Foi a mulher que tu me deste. Ele não assumiu a responsabilidade. Às vezes, conflitos no lar surgem por conta disso. O marido não assume a sua responsabilidade, aí quer jogar a culpa na esposa. E vice-versa, a esposa quer jogar a culpa no marido. Isso já vem lá do princípio, irmãos, no Jardim do Éden. O homem em Cristo, ele desempenha o seu papel como guardião e mordomo, dedicado e fiel, que desenvolve o seu serviço com integridade, ética, diligência e honestidade, cuidando da sua casa e provendo o sustento físico, emocional e espiritual para a sua família. Quando nós voltamos aqui de novo no texto de Efésios, capítulo 5, veja o que o apóstolo Paulo vai dizer aqui, verso 28. Assim também os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama. Sabe por quê? Porque agora vocês são uma só carne. Você é uma carne só com a sua esposa, então se você ama a sua esposa, você vai cuidar dela assim como você cuida de você. Porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo o faz com a igreja. Um homem que sabe suprir e proteger a sua família, no sustento físico, emocional e espiritual. O quarto princípio, meus irmãos, que nós temos aqui, é um homem que sabe liderar pelo seu exemplo de retidão em Cristo. A quarta característica de uma liderança masculina é que esse homem sabe liderar pelo seu exemplo de retidão em Cristo. À medida que o menino cresce, irmãos, ele precisa desenvolver a sua masculinidade. E isso inclui o seu senso de moralidade, descobrir aquilo que é certo e errado. A verdadeira educação moral começa com um entendimento claro dos padrões morais e deve mover-se a um nível de raciocínio moral mais elevado, pelo qual o menino aprende como os princípios bíblicos são transformados em viver piedoso e como os desafios morais de seus dias devem ser confrontados com as verdades reveladas da palavra de Deus. É isso que você precisa fazer com seu filho. Ensina a ele a palavra de Deus. Aonde você encontra os princípios morais de padrão elevado que a pessoa precisa ter na vida? Na palavra de Deus. Então ensine os seus filhos quais são os princípios que Deus estabeleceu, que Deus colocou. Quando nós vamos aqui para 2 Timóteo, capítulo 3, a partir do verso 14, diz: Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que fostes inteirado, sabendo de quem o aprendeste, e que desde a infância sabes as sagradas letras que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino. Ela mostra o caminho. Então ensine ao seu filho. Mostra para ele o caminho. Para
para a repreensão. Se ele não te obedece, você repreende. Veja, você vai ver que há uma progressão aqui. Primeiro você ensina. Não obedeceu, você repreende. Você dá uma advertência. Continua não obedecendo, aí ele vai dizer aqui, para a correção. Eu vou deixar para falar no outro ponto que eu vou abordar sobre isso. Sobre o que é a correção. E aí ele diz, para a educação na justiça. Mas com qual propósito? Ele diz aqui, a fim de que o homem de Deus seja perfeito. Perfeito aqui é a ideia de alguém maduro, alguém capacitado, alguém habilitado. E perfeitamente habilitado para toda boa obra. É alguém que sabe lidar com as circunstâncias da vida. Você precisa ensinar o seu filho a palavra de Deus, os princípios da palavra de Deus, para que quando vierem as tentações, para que quando vierem os perigos, ele já tenha inculcado na mente como ele vai lidar com aquilo. No livro de Deuteronômio, capítulo 6, do versículo 4 até o versículo 9, Moisés ele vai expor ali, irmãos, a incumbência dos pais justamente nisso, em incutir a verdade de Deus na vida dos seus filhos. Porque o texto lá é claro em dizer, tu as inculcarás aos teus filhos, ao levantar-te, ao deitar-te, aonde você for, ensina o seu filho. Aproveita cada oportunidade que você tem com ele para ensiná-lo os princípios da palavra de Deus. E o Novo Testamento também nos diz que os filhos devem ser criados na disciplina e admoestação do Senhor, conforme o texto que eu li logo no início do culto. Irmãos, lá no Antigo Testamento, depois que a geração que veio depois de Josué, a palavra diz que eles não conheciam o Senhor. E os resultados foram desastrosos. Quando você vai aqui para o livro de Juízes, Juízes capítulo 2, olha só o que o texto diz aqui, Juízes 2, a partir do versículo 8. Faleceu Josué, filho de Num, servo do Senhor, com a idade de 110 anos. Sepultaram no limite da sua herança, em Timnat-Heres, na região montanhosa de Efraim, ao norte do monte Gaás. Foi também congregada a seus pais toda aquela geração, e outra geração após ele se levantou, que não conhecia o Senhor, nem tampouco as obras que fizera a Israel. Então fizeram os filhos de Israel o que era mal perante o Senhor, pois serviram aos Baalins. Se não ensinarmos a nova geração a andar nos caminhos de Deus, a conhecer Deus, nós teremos uma geração que não conhece a Deus. É o que aconteceu aqui. E ali foi um ciclo de levantar, arrepender-se e cair, levantar, arrepender-se e cair. Irmãos, as pessoas naturalmente se esquecem de Deus. É por essa razão que você precisa estar constantemente ensinando a palavra de Deus aos seus filhos. Porque a nossa natureza adâmica, ela é má, ela é corrompida.
e naturalmente se esquece de Deus. Nós mesmos, às vezes, com anos de caminhada, em certas áreas da nossa vida, nós esquecemos dos ensinos que Deus nos deu. Imagine uma criança. O pai que ama Deus de todo o coração transmite a fé verdadeira aos seus filhos. Você ama o seu filho? Então ensina a ele a palavra de Deus. Mostra a ele o que é andar no temor do Senhor. Isso é realmente demonstrar amor pelos seus filhos. Um outro princípio. Um homem que sabe liderar o seu lar, conduzindo os seus filhos sobre a disciplina do Senhor. Lembra que eu falei lá da correção? Você ensina, você repreende, você corrige. Então, um homem que sabe liderar o seu lar, ele também conduz os seus filhos sobre a disciplina do Senhor. O apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo ali, o seu filho na fé, ele o alertou sobre a natureza dos homens nos últimos tempos. E uma das características citadas por ele ali, sabe qual que é? Desobediência aos pais e mães. É uma das características que o apóstolo Paulo cita. Olha, no fim dos tempos sobrevirão dias difíceis, porque os homens se tornarão orgulhosos, gananciosos, egoístas, amantes de si mesmo, desobedientes aos pais e às mães. Obediência com honra resume a responsabilidade dos filhos para com os pais no lar cristão. Quando eu li o texto aqui, logo no início do culto de Efésios, capítulo 6, o texto diz: filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Qual é a promessa? Para que se prolongue os seus dias na terra. Lá no Antigo Testamento, irmãos, só para vocês terem uma ideia, a desobediência aos pais é colocada no mesmo nível da traição e da idolatria. E era punido, sabe como? Com a morte. Graças a Deus a gente não está na época do Antigo Testamento, porque senão tinha muito pai matando os filhos, embora isso esteja acontecendo, né? Mas a desobediência é colocada no mesmo nível da traição e da idolatria. Quando nós vamos aqui para Êxodo, capítulo 21, você vai aqui, Êxodo capítulo 21, versículo 15, olha só. Quem ferir seu pai ou sua mãe será morto. Aí você vê aqui no verso 17. Quem amaldiçoar o seu pai ou sua mãe será morto. Aí você vai aqui para o livro de Levítico, capítulo 19, versículo 3. Cada um respeitará sua mãe e o seu pai, e guardará os meus sábados. Eu sou o Senhor vosso Deus. Capítulo 20, versículo 9. Se um homem amaldiçoar a seu pai ou a sua mãe, será morto. Amaldiçoou a seu pai ou a sua mãe, o seu sangue cairá sobre ele. Aí você vai para o capítulo 21, versículo 18. Aliás, 27, perdão, irmãos. Capítulo 27, versículo 16, diz aqui, se, também não é. Acho que eu anotei errado aqui. Mas só para vocês terem uma ideia, nesses textos que eu já li aqui, quem amaldiçoa, quem fere pai e mãe, era morto. Era a lei.
Irmãos, a obediência em si aqui não é o alvo primário da disciplina. Obediência é a consequência. Sabe qual é o alvo? O coração. Você precisa alcançar o coração do seu filho. Porque se você alcança o coração do seu filho, ele vai te obedecer. Quando nós lemos aqui Provérbios, capítulo 3, versículo 1, diz aqui, olha, filho meu, não te esqueças dos meus ensinos e o teu coração guarde os meus mandamentos. No capítulo 4, versículo 23, sobre tudo o que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. Capítulo 7, versículo 1, filho meu, guarda as minhas palavras e conserva dentro de ti os meus mandamentos. Capítulo 23, versículo 26, eu acho que é o texto que está na tela. Dá-me, filho, o teu coração, e os teus olhos se agradem dos meus caminhos. Quer ganhar a obediência dos seus filhos? Ganhe o coração deles. Eu não sei se é esta forma de ler aqui, mas o autor deste livro, Deus, Casamento e Família, ele diz o seguinte: introduzir o filho em um relacionamento pessoal com Deus em Cristo deve ser o desejo ardente do coração de todos os pais cristãos, principalmente por causa de sua preocupação com a salvação do filho. Os pais devem exigir a obediência e punir a desobediência, mesmo no caso de filhos que ainda não são cristãos. Irmãos, a insistência em obediência bíblica é o primeiro passo do discipulado como disciplina, visando o quê? O coração dos seus filhos. Ou seja, é o primeiro passo para você evangelizar o seu filho. Provérbios, verso 23, acho que está no próximo slide. Olha só o que diz esse texto. Não retires a disciplina da criança, pois se a fustigares com a vara, nem por isso morrerá. Tu a fustigarás com a vara e livrarás a sua alma do inferno. Irmãos, eu sou da época que eu apanhava de varinha de marmelo. Chinelo, cinta. E nem por isso eu morri. Hoje, muitos, infelizmente, têm adotado as práticas humanistas que diz assim, olha, você não pode bater no seu filho, porque você vai criar um trauma nele. Irmãos, a vara é o último recurso que você usa, mas se for necessário, tem que usar. Porque a palavra diz, esse é só um texto, irmãos. Existem vários outros textos que falam da vara. E é interessante que a gente vai, para essas conferências, Pedro? A gente aprende algumas coisas que acrescentam, vamos dizer assim, aquilo que a gente já conhece. Uma das coisas que nós aprendemos ali é que a vara, irmãos, citada, é sinal de autoridade. E quando necessário, ela tem que ser usada. E lá eles deram um exemplo, 3 exemplos. Um rei, o que ele usa, além da coroa? Cetro. O rei tem um cetro. Cetro é sinal de autoridade. Lembra de Esther? Ela diz, olha, eu vou entrar lá, mas se o rei não estender o cetro, eu posso morrer. Cetro, sinal de autoridade para um rei. Um pastor.
pastor do Antigo Testamento, aquele que cuida de ovelhas. Qual é o sinal de autoridade que ele carrega? O cajado. A ovelha que não obedece, ele dá as pancadas com o cajado. E um pai? Qual é o sinal de autoridade de um pai? De acordo com o que a Bíblia diz. A vara. A vara é o sinal de autoridade do pai. Irmãos, lembre-se, a disciplina amorosa, consistente, coerente, visando a obediência bíblica de coração, constitui passo fundamental para você evangelizar o seu filho. Infelizmente, hoje muitos pais, por não corrigirem os seus filhos, quando eles chegam numa determinada idade, colhem os frutos amargos da disciplina que não foi feita lá atrás. E para finalizar, irmãos, o homem que sabe exercer liderança espiritual no lar estará mais preparado também para exercê-la na igreja. Quando a gente vai aqui para o texto de 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 4 e 5, ele diz assim: e que governe bem a própria casa, criando os filhos sob disciplina com todo respeito, pois se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Um homem que sabe liderar a sua casa é um homem também que está preparado para exercer liderança na igreja. Os jovens de hoje têm de familiarizar-se com esse texto bíblico e sentir vontade realmente de estudar a palavra de Deus. Precisam estar prontos a assumir seu lugar como líderes na igreja local. Uma das coisas, irmãos, que nós mais sentimos faltas na igreja hoje é de líderes. Homens que assumem a sua posição. Hoje o que a gente mais vê são as mulheres trabalhando. E cadê os homens? Não têm assumido o seu papel. Não têm assumido a sua posição. Nós, como conselho espiritual da igreja, quando é época de eleição, a gente precisa olhar para a igreja e se perguntar: tem alguém preparado que possa assumir cargo de liderança, que possa ser um presbítero, possa ser um diácono? Irmãos, Deus estabeleceu oficiais específicos para a sua igreja, sim. Mas os homens são dotados e chamados também publicamente. Por isso, todo homem é chamado a cumprir alguma responsabilidade de liderança na vida da igreja local. Há um papel de liderança para todo homem e toda a igreja, seja essa liderança uma liderança pública ou privada, seja essa liderança pequena ou grande, seja a liderança oficial ou extraoficial. Essas são apenas algumas, irmãos, das características que eu coloquei aqui da importância da liderança masculina. Nós vimos que lá no princípio da criação, a figura do pai era definida como sendo o líder dentro do lar, responsável ali por prover alimento e cuidar da segurança da sua família. E o papel da mulher era cuidar dos filhos, da casa e ser ajudadora do seu esposo.
Pastor, os tempos mudaram, sim, mudaram com certeza, mas os papéis não mudaram. Mesmo dentro de um contexto diferente, cada um precisa cumprir com a sua responsabilidade. É importante também deixar claro que existe uma diferença de papéis e responsabilidades. Irmãos, quando a gente fala aqui dessa diferença de homem e mulher, é em relação ao papel, à responsabilidade que eles têm diante de Deus. Não de valor e igualdade como pessoas. Isso é importante compreender, porque o mundo deturpa isso. Eles querem colocar, não, homem e mulher são iguais, direitos iguais. Em papel e responsabilidade, não. Como pessoa, sim. Na vida da família, os pais são os responsáveis pela formação moral e espiritual dos seus filhos. E o modo como os filhos são educados se revela nos seus padrões de comportamento quando se tornam adultos. Irmãos, de modo geral, os pais transmitem aos filhos valores que irão nortear a sua vida. No entanto, muitos são os pais que têm negligenciado seu papel e responsabilidade na família. E aí deixam os filhos à mercê dos valores de uma sociedade corrompida pelo pecado. Então, o padrão que orienta os pais quanto aos cuidados que devem ter na criação dos filhos, você não vai encontrar na filosofia humanista, na psicologia. Você vai encontrar na palavra de Deus. Quer aprender como criar o seu filho? Está aqui. É o manual que Deus deixou. É a orientação que você tem. E aí, nesse quesito, a figura do homem é fundamental no estabelecimento da autoridade dada por Deus a ele na condução da sua casa, tendo ao seu lado a auxiliadora que Deus lhe deu para conduzir os frutos desse relacionamento, que são os filhos, de maneira que Deus seja glorificado. A liderança espiritual, irmãos, do homem foi concedida pelo Criador. E ela precisa ser exercida. Não de forma autoritária, mas espiritual. Ser pai cristão exige compromisso de liderar sua família dentro dos padrões estabelecidos por Deus em sua palavra. Irmãos, como homens, temos um grande desafio de liderar espiritualmente a nossa família. E isso define muitas coisas no futuro, principalmente no que diz respeito aos filhos. Então, cabe ao pai, portanto, não apenas ser o líder espiritual da sua própria vida, mas também ser o líder espiritual da sua casa e conduzir a sua família aos pés de Cristo. Eu acho que eu já falei aqui, mas vale a pena repetir. O mundo de hoje precisa de homens de verdade e homens da verdade. É disso que o mundo precisa. Homens de verdade e homens da verdade. E realmente tenham coragem de assumir suas responsabilidades dadas por Deus e assim então cumprir com o propósito de glorificar a Deus no cuidado da sua vida, da sua esposa, dos seus filhos. Sabe aonde isso vai se refletir? Na sociedade, espelhando o caráter de Jesus. Mas para que isso aconteça, Cristo tem que ser o centro da sua vida. Cristo tem que ser o centro do seu lar.
Porque é só mediante a ação do Espírito Santo que nos capacita a compreender a palavra de Deus e que regenera o nosso coração para que a gente realmente possa ter uma vida que glorifique ao Senhor. Quero, entretanto, que saibais ser Cristo o cabeça de todo homem, e o homem o cabeça da mulher, e Deus o cabeça de Cristo. Seja o líder espiritual da sua casa e do seu lar. E pode ter certeza que Deus vai honrar isso. Amém? Vamos orar? Antes da gente orar, eu queria recomendar aqui, eu sempre gosto de fazer recomendações de leituras. Este livro aqui, O Homem Bíblico, é da editora Nutra, tá? E ele fala justamente sobre masculinidade, liderança e decisões. É um dos livros que eu tenho planejado estudar com os homens aqui também da igreja. Mas se você tiver o interesse aí de adquirir O Homem Bíblico, um excelente livro aí para ajudá-lo a entender o seu papel dentro do propósito que Deus te colocou. Vamos orar? Ó Deus e Pai, nós louvamos, Senhor, e bendizemos o Teu santo nome e somos gratos mais uma vez pela Tua palavra, Deus, que vem de encontro ao nosso coração. Palavra que nos ensina, palavra, ó Deus, que nos direciona, palavra que nos revela, ó Pai, a Tua vontade. Ó Deus, o mundo carece de homens, homens de verdade, homens da verdade. Homens que realmente saibam assumir a sua liderança espiritual dentro do seu lar, conduzindo a sua esposa, conduzindo a vida dos seus filhos. E isso, ó Deus, irá se refletir, ó Pai, na comunidade onde ele está inserido. E é o Senhor quem será exaltado e glorificado acima de todas as coisas. Ó Deus, que o Senhor conceda a cada pai sabedoria, discernimento, unção e direção do Teu Espírito Santo, para que possam entender e compreender o seu papel, assumir a sua responsabilidade. E assim, ó Deus, o Senhor ser exaltado, ó Deus, na vida de cada um deles. Que o Senhor nos ajude, ó Pai, em nome de Jesus, é o que eu te peço e te agradeço. Amém, Senhor Deus. Nós vamos ter, antes de finalizar o nosso culto, a apresentação das nossas crianças, mas enquanto elas se organizam, irmãos, eu quero passar aqui alguns avisos, tá? Então, só para lembrar aos irmãos, no último sábado desse mês, no dia 26 de agosto, seria um encontro de mulheres aqui na igreja. Não vai ter, tá? A gente vai ter uma programação da denominação. Nós estaremos comemorando os 122 anos de Igreja Cristã Evangélica do Brasil. E o culto de gratidão vai ser lá na Igreja do Bosque, lá em São José dos Campos. Então já marca aí na sua agenda o último sábado do mês de agosto, tá bom? Nós teremos então esse culto aí de gratidão lá na Igreja do Bosque. Depois eu vou passar as informações direitinho para os irmãos, através do WhatsApp, para que os irmãos também possam tomar conhecimento. E lembrando também, irmãos, os nossos grupos de discipulado e crescimento. Nós vamos ter um recesso de 2 semanas aí, para a gente ter um descanso aí também, tá? Então, essas próximas 2 semanas, nós não vamos ter os nossos grupos de discipulado. A gente vai ter uma pausa para ter um pouco de descanso, e aí depois a gente vai retornar com os assuntos que a gente tem trabalhado. E quem não tem participado tem perdido, irmãos, porque os assuntos realmente têm sido ali bastante pertinentes para as nossas vidas. A gente já falou sobre a questão de ansiedade, a gente já falou sobre a questão de estresse. O último agora a gente tratou sobre depressão, irmãos. Coisa que muitas pessoas sofrem nos dias de hoje. Então a gente viu o que é a depressão, quais os sintomas que a depressão ela gera,
né, quais as circunstâncias que podem acarretar depressão na vida da pessoa, entender se realmente depressão é uma doença ou não é uma doença, como colocam por aí, né, e aí também a gente viu ali algumas práticas importantes, além, é claro, né, da palavra e da confiança em Deus na nossa vida, que nós podemos fazer para que a gente possa superar esses momentos de tristeza que a gente enfrenta na nossa vida. Então, esse foi o último assunto que a gente trabalhou dentro do grupo de discipulado e de crescimento. Os próximos assuntos que a gente vai trabalhar vai envolver também aí questões importantes relacionadas aí às nossas emoções. Mas a gente vai ter aí essas 2 semanas de recesso, então nessas 2 semanas não teremos os encontros durante as semanas dos grupos de discipulado, e aí em setembro a gente retoma com os grupos novamente, e aí trazendo então esses assuntos que têm sido bastante relevantes e importantes aí para a nossa vida, tá bom? As crianças já estão prontas? Então é só chamá-las.